Aleluia. Que honra estar aqui, que honra você que está aqui nos visitando, né? Ou ingressando, eu já vou falar profeticamente, ingressando no nosso navio, no nosso voo, né? Quando você chega na porta, você está embarcando num voo de uma aventura, né? Eu lembro até da música do Brother, né? Passaporte já avistado, com o sangue do Cordeiro, para nós entrar nessa viagem de Deus. É um prazer imenso estar aqui. E Deus me colocou no coração, eu estava orando, que falaria. E Deus falou sobre algo que está acontecendo nos dias de hoje. E eu quero compartilhar isso com você. Eu quero falar com homens hoje aqui. Não que não vou falar com as mulheres, mas né, eu queria que as irmãs dissessem assim, ó. Olha para o marido aí, olha para... Diz para ele assim, ó, eu sei que o pastor vai estar falando responsabilidades tuas, mas eu não vou cobrar nada de você. Mas eu quero ser instrumento de Deus para te lembrar do que Deus falou para você. Aleluia. Amém. Eu queria, antes de entrar na mensagem, só lembrar de algo. Eu lembro que nós começamos algo em Blumenau. E já no início, assim, nos primeiros meses de vida da Igreja Aba, o pastor Joel, hoje pastor Joel, na época não era pastor, mas ele disse, tem um grupo em Curitiba que eu queria que vocês conhecessem e tal. E a gente conversou com aquele grupo, e esse grupo saiu daqui e foi lá para Blumenau nos abençoar. Nós tivemos que fazer o evento num hotel, porque o lugar onde a gente estava era muito pequenininho, mas foi maravilhoso, assim, e ali nasceu uma aliança. E eu lembro que eu vim para aquela igreja, então, né, e que estava se transformando daí em Igreja Aba. E eu lembro que no primeiro culto eu cheguei, era um lugar assim, menor, era um tipo de uma lojinha que foi transformada em igreja. E quando o nosso culto ia começar, o vizinho botou o som mais alto que ele podia para atrapalhar o culto. Ai, ai. Mas não adiantou, né? Teve um momento, eu vi que tinha irmão lá assim, ele botou umas rancheiras lá, o irmão estava no culto e o pezinho ainda estava meio lembrando assim, mas Deus foi fiel. E quantas mudanças de endereço, eu lembro de muitas vezes sair daqui da Deroço, era num segundo andar, e sair assim, um jato para Blumenau, para estar lá segunda-feira, porque a gente tinha compromissos. Mas como valeu a pena? Como valeu a pena? Hoje a gente está aqui, hoje de manhã, quando o pastor Adilson foi me mostrar algumas mudanças lá no estacionamento, eu fiquei imaginando, e por que não construirmos logo um galpão aqui com 5 vezes esse tamanho, né? Mas deixa eu te falar de uma coisa, lá em Blumenau, há muitos anos nós estamos num galpão, ele é grande, mas nós paramos de investir nele porque quando nós começamos a investir, eles começaram a aumentar o aluguel. E agora esse galpão está indo para um leilão, vai ser negociado em nome de Jesus, e é um valor bem expressivo, vai passar de 6 milhões. E nós começamos uma campanha lá, e nós fizemos uma fotografia da igreja, assim, na verdade é um desenho, né? Como se fosse só um desenho. Mas e daí um irmão trouxe uma ideia, disse assim, olha, eu tenho uma aplicação, ele tem muito dinheiro, ele disse, eu tenho uma aplicação que eu posso deixar na igreja, a igreja só me paga o CDI da aplicação. Aí a gente foi calcular, né, no caso dele daria R$ 1.500 para ter aquele 1 milhão emprestado, para se livrar de um aluguel de 30 mil. Eu disse, irmão, bem... Né? A minha oração é, Senhor, mais 6 desse, está ótimo. Né? Mas daí Deus colocou no nosso coração, não, isso é uma obra da igreja, do povo, e no dia que a gente começou a campanha, então, esse que é empréstimo, a gente faz o desenho se transformar em uma foto branco e preto, porque é empréstimo. Um dia a gente vai ter que devolver, né? Mas uma foto colorida de tudo que entra, e eu lembro que quando começou assim, 50 quadradinhos já, branco e preto, e 30 quadradinhos colorido. Hoje já está empatando, né?
E eu creio, amados, que no decorrer desses dias, o Senhor vai levantar todo esse valor. E eu quero dizer para você, você pode participar desse projeto. Porque quando a gente adquirir Blumenau lá, a ideia é continuar esse sonho. E adquirir esse terreno aqui da frente. E adquirir terrenos em vários lugares e plantar igreja no mundo inteiro. Nós estamos com uma escola lá, inclusive, que é a escola de missões e plantação de igreja. Ela já está há 4 anos no nosso coração e foi parando. E esse semestre eu disse para o pastor André lá, que é o responsável pela nossa escola, se vir 2 casais, 2 famílias, nós vamos treinar essas 2 famílias. E hoje temos 5 famílias na escola lá. Temos uma família que é do Uruguai, vamos plantar até o final do ano. A igreja ABA vai plantar uma igreja no Uruguai. Veio um casal do Paraguai, o prédio está praticamente pronto, é um testemunho que a gente pode contar num outro dia. E o casal veio para ser treinado, para ser plantado uma igreja no Paraguai. Hoje de manhã acendeu a minha chama e nós apoiarmos de novo aquele projeto Venezuela. Vamos plantar uma igreja lá, no nome de Jesus. Vamos plantar em todos os lugares onde o Senhor nos abrir porta. Aí veio um casal lá de Caruaru, né, para ser treinado. Veio um casal de Porto Alegre e Blumenau não quis ficar para trás, botou um casal no rolo lá. Temos 5 famílias, né? Para vocês terem uma ideia, teve uma família, a gente está plantando igreja com famílias. O pastor veio, ele, a esposa, 4 filhos, na última hora trouxe a sogra. Está lá, a sogra, e a sogra está lá envolvida, já está ajudando a nossa irmã da cozinha lá a fazer uma hortinha e ter temperinho, já está missionária também. Sogra é bênção, irmão. Em Cristo é. Fora de Cristo eu não arrisco dizer, mas em Jesus tudo é bênção, né? Até sogra. E está sendo maravilhoso. E você pode fazer parte disso também. E eu já estou aqui desafiando quem são os casais que vão para ano que vem, no primeiro semestre lá, para ser plantado como igreja. O tempo está findando, sabe? Não sei se você viu as notícias do Afeganistão, aquele terror que está acontecendo lá, aquela senhora assassinada na frente de um bando de covardes, né? Que eu acho que aquilo é tudo covardia. Só são machos com mulheres, né? Enquanto tinha uma soldado americano, mulher, lá eles não faziam nada, tremiam quando ela passava. Os americanos foram embora, o terror começou, os covardes botaram as mangas para fora. Pessoas se agarrando em avião, caindo do avião, que coisa terrível. E nós estávamos pensando em missões e um pastor muito amigo meu disse assim, fala alguma coisa, falamos com um chileno, né? O chileno até teve que baixar as redes sociais, porque a perseguição já começa nas redes sociais, amados. Não é só Talibã que persegue, tem alguma coisa estranha acontecendo nesse mundo. E a solução é a igreja. É a coragem da igreja. Perdemos a chance de semearmos no Afeganistão, pelo menos por hora. Está fechado. Não entra missionário mais lá. Aliás, tem missionário querendo sair. Nossa única alternativa hoje é plantar igrejas em volta para receber os refugiados. Assim como temos recebido no Brasil haitianos, venezuelanos, argentinos, amados. Os argentinos estão vindo para o Brasil também. Mas nós podemos plantar igrejas. Eis aí o desafio para você, junto com a gente. Eu já orei, já disse para Deus, se é eu, pode mandar, nós vamos. Né? E não é aquelas coisas assim, Senhor, gostaria de ir para os Estados Unidos, ser missionário lá, não. Aonde você mandar. Né? Você já está preparado para isso? Eu estou desejoso de formar missionários. Amém? Mas hoje à noite, agora sim, eu quero falar com pais de verdade. Eu orei a Deus, no Dia dos Pais eu tinha que trazer uma palavra, né? O mundo não quer mais comemorar também, a igreja desistiu de comemorar o Dia dos Pais. E eu quero te dizer uma coisa, a gente tem que comemorar, você que é filho, você que tem um pai em casa, comemore todos os dias o Dia dos Pais, porque pai é pai todo dia. E pai é o cerne da família. Deus instituiu assim. Deus quis dessa forma.
Deus colocou mulheres idôneas do lado de homens que às vezes nem são tão idôneos, mas foram chamados para ser os pais, para ser esposo, para ser sacerdote do lar. Então, eu estava orando e dizendo, Senhor, não é mais costume, mas a gente não tem tido dia específico para falar para pais. Eu quero aproveitar esse dia e quero falar para os pais. E Deus me deu essa palavra e o Senhor colocou no meu coração que eu devia trazer essa palavra aqui hoje. Porque uma igreja forte é feita de homens fortes. Qual é o dia aí que vai ser os gaditas aqui? É terça-feira que vem? Terça-feira agora? Terça-feira que vem. Isso aqui vai lotar de homem, vai ter homem saindo pelo ladrão. Vai ter alguns lá no portão, vão botar um telão lá no outro lado. Porque os homens dessa igreja vão fazer a diferença nessa geração. E quando eu estava meditando, eu disse, Senhor, eu queria uma palavra que pudesse ser consistente, que pudesse explicar algo para nós homens, para nós pais, que nos fizessem ser pais de verdade. E Deus me levou para esse texto que eu quero que você abra agora, Gênesis 22. E Deus colocou no meu coração e disse assim, você quer imitar um pai? Imite o pai que teve a coragem de ofertar seu filho como o meu coração ofertou o meu. E eu quero falar para você hoje, pais de verdade sacrificam seus filhos. E filhos de verdade são obedientes a seus pais. Leia comigo, eu vou aproveitar, amados, porque daqui a pouco a nossa amada diretora do culto vai levantar uma plaquinha para mim. E eu... Então eu não vou ler o texto e depois voltar a explicar, eu já vou ler com você explicando Gênesis 22, abra lá, e eu quero que você me acompanhe nessa meditação, nesse crescimento. Diz assim, depois destas coisas, Abraão foi chamado da sua parentela, Deus caminhou ele foi para o Egito, foi para vários lugares, teve um problema aqui com Abimeleque, e quando ele acertou esse problema com Abimeleque, depois destas coisas, depois dele ter feito um pacto ali, resolvido um problema sério, depois destas coisas, quando ele encontrou comodidade naquela terra onde ele ia viver, quando ele achou assim, pronto, agora ficou bom para mim, Deus falou com ele, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Homens de verdade, pais de verdade, ouvem a voz de Deus e se prontificam. Homens de verdade, hoje Deus falou comigo de manhã e falou agora à noite, através de profetas. E eu quero ouvir a voz de Deus. Eu gosto de ouvir a voz de Deus. Aliás, amados, quando a gente ouve a voz de Deus, por mais difícil que seja a situação e a circunstância da nossa vida, nós andamos em segurança. Nós andamos igual a Abacuque, que diz, no meio de toda aquela tribulação, os campos foram queimados, as vacas foram mortas, não havia ovelha no campo, não tinha nem mantimento, nem plantação que sobreviveu, tudo tinha sido queimado. E Abacuque disse, mas o meu Deus me faz andar altaneiramente. Homens de verdade ouvem a voz de Deus para aprender a andar na direção de Deus. E quem anda na direção de Deus, anda na segurança de Deus. Amém? Aí, olha só, Deus continuou. Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Quando Deus vai te pedir alguma coisa, meu amado, Deus nunca te pede o que você tem de pior. Se Deus vai pedir algo de você, Ele vai pedir o teu melhor. Eu lembro que o meu casamento, Ele pediu antes de nós casarmos. Porque quando eu falei com a Arlene, você quer casar comigo? Ela disse, se você não se importa ser o segundo. Ela já tinha me ofertado para Deus. Disse, olha, Deus é o primeiro, você é o segundo. Negócio fechado. Homens de verdade, pais de verdade, aceitam a proposta de Deus e têm coragem de ofertar o que eles têm de melhor. Porque Deus nunca vai te pedir coisa ruim.
Deus nunca vai pedir restos. Eu lembrei até do pedido de oferta de hoje de manhã, que o pastor Jefferson falou, quem gosta de resto é cachorrinho. O cachorrinho dele fica feliz quando tem resto de comida. Mas Deus gosta do melhor. Outra coisa interessante é que ele diz, teu filho único, teu único filho. Nós sabemos, se você for ler a história, existia um Ismael antes de Isaac. Mas Ismael não era filho da promessa. Era filho do erro. Deus podia ter pedido Ismael, ia ser mais fácil de sacrificar. Mas Deus disse, não, eu quero o Isaac, aquele que é o filho da promessa. É o filho da tua continuidade. É o filho onde eu falei que eu ia te prosperar. Tenha coragem, pai, de ofertar seu filho. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Tenha coragem de tornar o seu filho um holocausto. Você vai dizer assim, que louco esse pastor mandando a gente matar os filhos da gente. Você já vai entender o que é sacrifício. Sacrifício exige uma morte, mas não é uma morte muitas vezes física, mas é aquela morte em que a gente faz nossos filhos e ensina nossos filhos a morrerem para o mundo, para viverem consagrados para Deus. Eu não sei aqui, mas eu gosto muito de apresentar criança. Né? Eu tenho um pastor lá que diz assim, pastor, tem enterro, me manda. Eu amo pregar em enterro, glória a Deus. Né? Já está escalado, é o pastor oficial de fazer enterro. Eu gosto de apresentar crianças, porque eu gosto de pegar nas mãos os projetos de Deus nas mãos. Ainda tenro, pequenininho, e quando eu pego nas mãos, o Senhor me faz jorrar palavras. Né? E eu lembro que eu peguei um menino e disse assim, você será iluminado e você será visto nos jornais. Todo mundo ficou, meu Deus, o Emanuel está jogando lá na Espanha e aparece nos jornais da Espanha fazendo gol no Barcelona, fazendo gol contra o Real Madrid, ainda no sub-12, sub-14 lá. Mas ele já está aparecendo lá. Foi profetizado que ele seria. A palavra de Deus sendo posta sobre as nossas gerações. Nós já estamos ofertando as crianças. Quando o pai sobe aqui com a mãe e dá o seu filho nas mãos do pastor para consagrá-lo ao Senhor, ele já começou o holocausto. O problema é que nós esquecemos que isso começou aquele dia. Agora eu quero falar mais sobre esse pai de verdade. Ele diz assim, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Pais de verdade assumem sua responsabilidade, agem, fazem o que tem que ser feito. Abraão podia chamar os seus servos assim, rachem lenha, preparem o jumento, eu vou dormir até mais tarde. Não, pais de verdade acordam de madrugada. Pais de verdade dobram os joelhos de madrugada. Pais de verdade preparam lenha para a oferta dos seus filhos. Preparam um ambiente de oração para consagrar seus filhos na oração. Há muitos filhos e filhas aqui hoje. E eu quero dizer para você, aprenda a ser holocausto. Não torne difícil o teu pai te ensinar. Seja um Isaque. Em nome de Jesus. Pais de verdade não terceirizam suas responsabilidades. Assumem. Pais de verdade assumem. Continuando. E foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Pais de verdade são homens de fé. Eles confiam, eles acreditam em Deus. Eles sabem que Deus não vai
falhar nas suas promessas. O escritor de Hebreus explica esse assunto e ele diz que Abraão ofertou Isaque sabendo que Deus o podia ressuscitar dos mortos. E de certa forma, diz o escritor, foi isso que aconteceu quando Isaque foi salvo daquele holocausto, foi substituído naquele holocausto. É como se Abraão tivesse o recebido da morte. Pais de verdade acreditam nas promessas de Deus. Eu não sei quantos pais aqui têm promessas para os seus filhos, já receberam palavras sobre seus filhos, ou eles mesmos lendo, profetizaram sobre seus filhos. Mas pais de verdade acreditam naquelas palavras, mesmo que os anos passem e demore muito para as coisas acontecer. Pais de verdade, mesmo que seu filho se tornou um filho pródigo, saiu de casa, foi embora, pais de verdade esperam a promessa de Deus e confiam na promessa de Deus e não desistem de profetizar sobre seus filhos e de abençoar seus filhos. Pais de verdade acreditam que o que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Eles não temem de agir sobre a palavra de Deus. Eles só temem a Deus. Aleluia. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminharam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. E Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Pais de verdade dão oportunidade para os seus filhos falarem. Eu acho muito interessante essa cena, eu fico imaginando, eu sou muito imaginativo assim, né? Eu gosto de imaginar as coisas, eu gosto de ler o texto, eu prefiro ler do que ver um filme. Por exemplo, tem essa novela aí do Gênesis, né? Eu prefiro ficar com o meu Gênesis. Sinceramente, eu prefiro ficar com o Gênesis que eu imaginei. E eu fico imaginando, Abraão diz para os dois moços, fiquem aí com esse jumento agora, que daqui para frente a coisa é íntima, é um momento de viver intimidade com meu filho, é um momento de ensinar segredos para ele, é um momento de ensinar ele a carregar lenha para o altar, é um momento de fazer ele entender que altar tem sacrifício, é um momento de ele entender que para viver o evangelho tem que ter cruz. Quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e siga-me. Ali está um símbolo da cruz, madeiro nas costas do filho. O filho carregando o lenho. Nós temos que ensinar nossos filhos de que para viver uma vida de discípulo de Cristo, tem que tomar sua cruz e segui-lo. Só que nesse contexto de ensinar, há momentos em que os filhos estão fazendo coisas. E eu não sei você, mas eu lembro que eu era pequeno, eu ia para a igreja porque era para ir para a igreja. Eu lembro que eu ia para a escola dominical porque era para ir para a escola dominical. Eu lembro que eu ouvia o culto porque era para ouvir o culto. Eu lembro que eu lia até a Bíblia porque era para ler a Bíblia. Até o dia que eu resolvi perguntar por quê. Pais de verdade dão oportunidade para os seus filhos perguntarem por quê. Mesmo que eles às vezes nos perguntem coisas que nos constrangem na resposta. Como é o caso de Abraão, ele está aqui com um segredo com Deus. E o filho pergunta para ele, pai, mas ele diz, fala filho, eis-me aqui, meu filho. O mesmo eis-me aqui que eu digo para Deus, eu também posso dizer para o meu filho, eis-me aqui. Ser um pai presente. Ser um pai que está ali quando o filho precisa. Ser um pai que está disposto a responder as perguntas, por mais difíceis que sejam. Nem que ele tenha que dizer assim, ó, segunda eu falo contigo, no culto, domingo eu vou falar com o pastor. Vou falar com o meu discipulador no grupo. Pois eu te falo, tem coisas que a gente ainda não entende. E tem coisas que Deus nos pede, que nós já entendemos, mas nós não conseguimos explicar.
Pais de verdade falam com os filhos o que os filhos precisam saber. Nós fizemos lá em Blumenau, para os pais, de um projeto que a gente tem chamado PEP, onde a gente atende as crianças num contraturno. Tivemos a ideia e convidamos alguns pais da igreja para assistir o filme Corajosos. E depois de assistir o filme, né, os pais chegavam com os filhos, já tinham pipoca. Até teve um irmão que disse assim, nossa, ela falando para a Marlene assim, nós ficamos até com vergonha, nosso filho comeu tanta pipoca, acho que ele comeu quase todas as pipocas lá. A criançada estava feliz, os pais estavam felizes, riram e choraram no filme. Mas tem uma cena do filme, é um policial, ele dava muito valor para sua filha, seu filho, que era mais velho, já de 16 anos, não tinha, assim, estava meio assim à margem da família, porque ele dava muita atenção para aquela menina de 9 anos, aquela menina morre num acidente. É aquele pai entra em crise, a mãe entra em crise, e de repente Deus fala com aquele pai e com aquela mãe, diz assim, você já perdeu um filho, você quer perder o segundo? E eles acordaram para amar aquele filho mais velho que estava sendo esquecido. E eles começam a cuidar daquele filho, ele começa a se ofertar, o filho ainda está arredio, não tem muita conversa com o pai, é um adolescente, e muitos pais estranham isso. E daí querem impor coisas, faça como Abraão, fique em silêncio em muitas coisas que seu filho está fazendo. Saiba que ele é um sacrifício a Deus. Confie nisso. Ele nasceu para ser oferta ao Senhor. Assim como Ana pediu Samuel, chorou, balbuciou. O profeta até pensou que ela estava bêbada. Ela disse, se você soubesse como está meu coração, você não diria isso. E o profeta disse, então em 1 ano vai se cumprir o que você está pedindo. Em 1 ano ela ficou mamãe. E nos próximos anos ela preparou uma oferta ao Senhor. Quando ele desmamou, ela levou ele de volta para o templo e disse para todos os dias da vida dele, ele é do Senhor. Como está o seu coração? Você acredita que seu filho é um filho consagrado para Deus? Para ser oferta ao Senhor? Filho, você que está aqui hoje me ouvindo, você acredita que Deus te pediu para o teu pai, para ele te preparar? Pode ser que ele seja falho, mas é para ele te preparar para ser um homem sacrificado ao Senhor. Naquela hora do filme, a mãe chega para o pai e diz assim, olha, ele está precisando de um tênis novo para correr. Aí o pai que tinha proposto a correr com ele, chegou para ele no quarto, disse, filho, como está a sua habilitação para dirigir? Ele disse, está em ordem. Aí ele deu a chave do carro e disse assim, então me leva no shopping para nós comprarmos um tênis para você e um para mim, para nós corrermos juntos. Aquele filho começa a vibrar. Mas passa o tempo, eles correm juntos e tal, uma hora eles estão na mesa. E naquela mesa falta um lugar. Está um pai, a mãe, um filho e uma cadeira vazia, que devia ser ocupada por aquela menina. Há um silêncio na mesa. E de repente aquele filho diz, eu também sinto falta dela. Pais de verdade criam um ambiente onde o filho pode revelar seu coração. Falar o que dói dentro do seu coração, falar o que ele sente, falar o que está perturbando a sua alma. Aquele menino disse, eu também sofro com a perda dela. Pais de verdade oferecem um ambiente seguro para o filho abrir seu coração e dizer, eu estou sofrendo por causa disso. Pais de verdade não precisam que seus filhos vão se abrir com amigos ou com estranho. Eles vêm se abrir na mesa da casa. Aonde Deus põe a mesa da família. Ali, pais de verdade têm seus filhos de coração aberto. Porque eles querem sacrificar esses filhos ao Senhor. É onde o sacrifício nos torna íntimos de Deus. Olha só, que interessante. Ele pergunta, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta, você já imaginou Abraão subindo aquele monte? Aquele moço não é, né? Ele diz, eu e o rapaz,
Quer dizer, Abraão vê um moço, ele tem 20 anos, Isaac, nessa história. Abraão tinha aproximadamente 120 anos quando isso aconteceu. Ele tinha tido esse filho com 100 anos, então ele tinha 120. Isaac tinha 20 anos. É só nós olharmos para os rapazes de 20 anos dessa igreja aí para a gente ver como é que eles são. Raquítico, fraquinho, sem força nenhuma, né? É aquele que o último pedaço não dá nem chance, né? Foi-se o frango, ele comeu tudo. Rapou a panela do macarrão, né? É aquele vigor todo. Mas esse rapaz, ele olha para o pai e diz, tudo bem, você é velho para carregar essa lenha, mas eu estou carregando. E você tem nas tuas mãos um objeto de sacrifício. As ferramentas do sacrifício estão nas tuas mãos e eu carrego a lenha. Pais de verdade, ensina os seus filhos a respeito de precisar carregar a cruz de Cristo na sua vida. De morrermos para o mundo, de vivermos para Deus. Pais ensinam isso para os seus filhos. Pais de verdade têm coragem de ensinar o evangelho para seus filhos. Desde pequenininhos. Sempre transferindo a verdade. Esse moço disse, eu vejo a lenha, eu estou carregando a minha cruz. Tu estás carregando o objeto do sacrifício. As ferramentas que vão sacrificar. Mas onde está o cordeiro? Pais de verdade sempre apontam para Cristo e dizem, Deus proverá cordeiro para o seu sacrifício. Pais de verdade sempre apontam, o Deus que nós servimos é um Deus de provisão. E é um Deus que já proveu tudo em Cristo para nós. Cristo é a nossa provisão, filho. Pai, está muito difícil. Eu estava envolvido na droga, estou com problema na pornografia. Os amigos da escola, filho, Deus já proveu cordeiro para sacrifício. Se você quer se libertar destes problemas, vem para Jesus, filho. Deus proveu cordeiro para o seu sacrifício. Pais de verdade conseguem revelar Jesus para os seus filhos. A obra redentora da cruz para seus filhos. Seus filhos, aprendendo isso, se tornarão sacrifícios no altar. Pais de verdade conhecem o Deus que servem. Chegando ao lugar que Deus lhe havia indicado. Mais uma coisa para falar aqui do Espírito. Pais de verdade sabem o quanto devem falar. Às vezes tem pais que falam e no final não dizem nada. Pais de verdade falam o necessário. Não além. Não tentam explicar Deus. Muitas vezes, por nós querermos explicar muito Deus, nossos filhos não o entendem. Pais de verdade deixam seus filhos na expectativa das suas próprias experiências com Deus. Chegaram ao lugar que Deus lhes havia indicado. Ali Abraão edificou um altar. Pais de verdade ensinam filhos a edificar altar. Edificam altar junto com os filhos. Mesmo que muitas vezes, na hora de edificar esse altar, de preparar isso, seu filho será o sacrifício. Pais de verdade, olha só. Edificou um altar, arrumou lenha sobre ele. Tirou a lenha das costas do filho, colocou sobre o altar e arrumou adequadamente. E agora vem o que eu acho de mais interessante de ser um pai de verdade. Armou a lenha, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. A comunhão de um pai de verdade com seu filho faz o seu filho desejar ser oferta ao Senhor. Isaque tinha 20 anos, Abraão 120. Isaque podia empurrar Abraão, matar Abraão, queimar o Abraão lá naquele altar, voltar para os seus servos lá embaixo e dizer, meu pai falou que agora eu sou o herdeiro de tudo, vamos de volta para a nossa casa. Eu vou mandar em todo mundo lá. Não.
Pais de verdade ensinam filhos a serem ofertas. Pais de verdade conseguem ter a experiência de ver seus filhos se tornarem ofertas. Sabe, filho de crente não é salvo por ser filho de crente. Mas nós batizamos ele pequenininho. A Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Pais de verdade ensinam seus filhos a crer. E um dia, num culto, pais de verdade veem seus filhos virem à frente, receber Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Isaac deixou-se amarrar. Isaac deixou-se ser sacrifício. Pais de verdade sacrificam seus filhos, e eu vou querer assim dar um exemplo. Já acabou meu tempo, amados, e tem mais 3 horas de pregação, mas deixa eu falar aqui. Pais de verdade dizem não para os seus filhos. Pai, eu quero ir em tal lugar. Não. Mas pai, não. Mas pai, está todo mundo indo. Tá, vou pensar. Perdeu a chance de fazer um sacrifício. Eu lembro que o Tiago várias vezes veio para nós, e uma delas foi muito interessante, porque ele já estava bem crescido naquela época. E ele disse: olha, a turma do colégio já era na escola, assim, indo para o final do ginasial, acho que era, né? E ele disse: ó, vai ter uma festa na chácara, num sítio de um amigo da escola, e o pai dele tem o sítio de frente para o mar. Uma casa enorme, ele viu as fotos e tal. Todo mundo está indo para lá. E eu queria ir. Eu disse: não. Ele foi na mãe dele: mãe, eu queria ir. A mãe dele disse: não. Ele voltou e disse: pai, a mãe disse que depende do pai. Aí eu disse: tá, se depende de mim, é não. Ele ficou muito triste. Ele foi sacrificado aquele dia. A vontade dele foi abafada. Um sonho dele, um desejo dele de ir lá, foi arrancado dele. Ele se tornou sacrifício aquele dia. Mas anos mais tarde, ele escreveu para nós numa cartinha e disse: obrigado por todas as vezes que vocês me disseram não. Vocês conhecem ele. Hoje de manhã eu já ouvi muita gente dizer assim: ah, pastor, a gente está com muita saudade do TAC. Muitas vezes eu e a mãe dele dissemos para ele não. Nós estávamos sacrificando ele. Muita gente diz assim: ah, você fica dizendo não para o seu filho, você vai perder seu filho. Não, não vou perder não. Eu vou perder meu filho se eu ficar dizendo sim para ele, e o mundo agarrar ele e engolir ele. Mas se eu disser não para ele, e ensinar ele a respeito de que Deus proveu o cordeiro para o sacrifício, eu nunca vou perder meu filho. Pelo contrário, eu vou ganhar o maior amigo que um pai pode ter, seu próprio filho. E estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Veja, estendeu a mão, pegou a faca. Quem aqui fez Deus provedor da família da UDF, como é o nome lá sobre finanças, do Crow? Tem 6 vídeos do Deus provedor. E lá tem uma cena de Abraão, que quando Abraão ergue a faca assim, acende o sol. É um dia nublado, mas de repente o sol aparece bem naquela hora. Aí disseram: ih, teve uma falha, caiu um negócio aqui, não deu de gravar, tem que gravar de novo. Daí todos eles disseram assim no set de filmagem: que pena, ficou tão boa porque o sol apareceu, voltou a ficar nublado. Aí foram repetir a cena. Na mesma hora em que Abraão ergue a mão, o sol aparece de novo. Deus estava dizendo: quero gravar esse filme com vocês. Vou fazer o efeito especial para vocês. Porque era um filme que ia revelar algo poderoso. Abraão sacrificar seu filho. Mas olha o que aconteceu. Então o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: está acostumado. Pais de verdade estão acostumados a ouvir a voz de Deus. Eis-me aqui.
Pais de verdade param tudo o que estão fazendo. Mesmo que seja uma ordem expressa de Deus, eles param para ouvir Deus de novo. Antes da obra, Deus. Muitas pessoas trocaram Deus pela obra. Deus pelo trabalho. Pais de verdade param para ouvir primeiro Deus, para depois continuar a obra. E por causa disso, Isaac foi poupado. E olha só. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus. Pais de verdade, que ouvem a Deus, que fazem seus filhos como sacrifício para Deus. Deus dá testemunho desses pais e diz assim: você me teme. Porque você vive assim, porque você tem coragem de ensinar a verdade para os teus filhos. Mesmo que isso sacrifique, você me teme. E ele continua: porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Veja, Isaac, ele simboliza um cordeiro que ia ser sacrificado, mas ali ele simboliza a igreja. Ele simboliza o meu e o teu filho, que na hora de ser sacrificado, quando você diz não, em vez de ele ser engolido pelo pecado, ele é substituído por Jesus, lá na cruz, o Cordeiro eterno. E o Cordeiro de Deus absorve os pecados dos nossos filhos, e os nossos filhos são devolvidos para nós, santos, irrepreensíveis, servos do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Tem mais uma promessa para nós encerrarmos. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Pais de verdade conhecem o Deus da provisão. Pais de verdade têm suas necessidades supridas em Jesus Cristo. E então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: pais de verdade, ouvem a Deus continuamente, porque Deus deseja conversar com pais de verdade. Abraão é o único na Bíblia que ofertou um filho como Deus ofertou. Tem muitos na Bíblia que ofertaram a Moloque, ofertaram a seus filhos, queimaram seus filhos. Tem rei de Israel que fez isso errado. Mas como Deus ofertou a Jesus, Abraão ofertou Isaac. E Abraão é o nosso modelo de pai na fé. Vamos imitá-lo. Vamos ofertar nossos filhos como Deus ofertou o seu filho. Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo. E a Bíblia diz em Hebreus: e não tendo por quem maior do que outro maior do que a si para jurar, jurou por si mesmo. E diz o Senhor que certamente o abençoarei e multiplicarei. Presta atenção, você que é pai, que tem coragem de sacrificar seu filho. E a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Presta atenção, pai, a promessa que Deus está fazendo para você. Você que é pai espiritual de discípulos que tem aqui nessa igreja, que trata discípulos como filhos, que tem coragem de sacrificar seus filhos discípulos também. Ele está dizendo aqui: sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Seus filhos prosperarão. Quando armarem contra os teus filhos no trabalho deles, quando armarem lá na escola, quando armarem contra os teus filhos em algum lugar, teus filhos prosperarão sobre aquela armadilha e tomarão posse da cidade dos inimigos. Na sua descendência, olha, presta atenção, pai. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Eu vou ler de novo, acho que você não ouviu. Na sua descendência
serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Aleluia. Filhos que estão presentes, queria que você ficasse de pé. Quem é filho aqui? Quem é filho? Lembra do seu pai? Lembre-se dele. Lembre-se dele te ensinando. Na sua fraqueza eu lembro do meu pai. E botava na perna dele, no colo, a mesa. E lia um texto bíblico. Eu tinha 3 para 4 anos. Ele dizia: o que vocês entenderam? Aí minha irmã, que era mais velha, falava primeiro: entendi isso. Ele dizia: parabéns. E agora você, ele me chamava de Kabachok. Ele era ucraniano. E agora, Kabachok, o que você entendeu? E eu dizia: pai, não sei, eu não entendi muita coisa. E ele dizia: sabe, está dizendo isso, você está entendendo? Então fala para mim. É, pai, está dizendo isso. Ele dizia: parabéns, é bem isso que está dizendo. Mas eu sei que esse meu pai me sacrificou. Ele não teve o privilégio de me ver no altar. Ele não teve o privilégio de acompanhar meu ministério, de me ver brotando. Ele não pôde conhecer a nora dele, nem o neto dele. Mas ele me sacrificou quando ele colocou a palavra de Deus acima de tudo na minha vida. Ao ponto de, na escola, quando vinham as ondas, você dizer: não, eu sei em quem tenho crido. Eu queria que você orasse com as tuas palavras e dissesse para Deus: meu pai, mesmo que teu pai falhou, talvez você disse: pastor, meu pai nem se converteu, ele nem sabe o que é Bíblia. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje. Quando você veio para cá e você aceitou ser discípulo, e se você veio para cá e ainda não é discípulo, hoje não perca a oportunidade de dizer: eu quero ser filho espiritual dessa casa. Eu quero ser tratado como um filho que vai ser levado ao altar de Deus. Eu quero ser sacrifício para Deus. Eu gostaria que você orasse isso agora, com as tuas palavras, e dissesse para Deus: eis-me aqui, Senhor. Eu me coloco, eu me deixo. Esse pastor que é o paizão da igreja está me colocando agora, e eu estou te colocando diante de Deus, te amarrando, te manietando e te deitando sobre o madeiro, sobre a lenha, mas sabendo de uma coisa: Cristo vai morrer no seu lugar, para que você viva o propósito de Cristo nessa terra. Filhos que são sacrificados para viver a vida de Cristo nessa terra. Receba essa unção para andar na unção de Cristo, para revelar Cristo nas ruas da cidade, para revelar Cristo no meio da família, para revelar Cristo lá onde você trabalha, lá na escola onde você estuda, lá no ônibus que você pega, lá na rua onde você mora. Que o Senhor te use agora poderosamente a partir de hoje, como um filho desta casa. Se oferte como um presente dos 27 anos dessa igreja. Diga: Senhor, hoje essa igreja está comemorando 27 anos e eu quero ser uma oferta para esta igreja. Eu quero ser consagrado para viver para a tua glória nesta casa, nesta família. Eu quero ser o sacrifício que você precisa. Eu quero ser a oferta que você pede. Eu quero ser. Aleluia. Eu quero viver para a tua glória. Que o poder de Deus esteja descendo sobre a sua vida, sobre a minha vida, para que nós sejamos a luz do mundo, que nós sejamos os filhos que conquistarão cidades desta terra. Plantaremos igrejas com você
cidades. Plantaremos igrejas com você em muitas nações. Ou indo, ou orando, ou contribuindo. Nós vamos encher o mundo do Evangelho.